cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Olha aí o Petkovic. Leandro na área, Petkovic. Lindo corte, o cruzamento pro Leandro de cabeça. Gol! Deixa o Felipe. Busca a jogada individual, o drible, jogou no Viola. Faz o giro, levou pro pé direito, chute na trave, voltou Felipe. Gol! Tem um levantamento na cobrança do escanteio. O Kleber vai saindo, vai saindo. Bola sobrou no Romário, bateu. Gol! Na sequência, Luiz Alberto e Viola se estranham. Vamos ver qual vai. Expulsos. Luiz Alberto e Viola. Romário vai dar um pênalti. Agora 2-1 para o Vasco. Romário para a bola, bateu. Gol! Veja o Pedrinho. Bola para o Romário, que bola. Olha o Romário. Emendou. Gol! Chegou para receber. Marcação do Rodrigo. Pedrinho levou bem. Preparou a jogada e está marcado. O pode chegar ao quinto gol na decisão. Pedrinho, autorizado. Pedrinho. Gol do Vasco! Ele chega, tira a bola do chão, faz as embaixadas. Isso lembra aquele lance do Edilson na decisão do Campeonato Paulista ano passado. Esse lance é diferente. O Edilson naquele lá estava parado. Esse aqui o Pedrinho estava em movimento. Quer dizer, ele continuou. Agora são 6 expulsões no clássico. Campeão da Taça. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão, obviamente, e eu vou pedir para vocês logo de cara, acabaram de chegar aqui, é 0800, é de graça, dá essa força pro amigo de vocês, querem saber do Vascão, querem opinião e querem verdade, sem sacanagem, sem conversa fiada, então se inscreva no canal do Vascaíno desde sempre, eu mesmo, Álvaro Silva, é de graça, é 0800 e vai ajudar o crescimento do nosso canal, tá galera? Eu peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final, vamos falar de muita coisa importante em relação ao mercado da bola, proposta e suposta proposta para o goleiro do Vasco da Gama, que foi desmascarado depois, o próprio empresário disse que é fake news, mas a gente vai falar sobre esse assunto para você entender o que está acontecendo em relação ao Léo Jardim. Vamos falar sobre Emanuel Martins, Kaique Gonçalves, Marlon Freitas, possível novo diretor de futebol. Vamos falar sobre o Pedrinho, Campeonato Brasileiro, muito assunto importante, então nos acompanhem. Logo de cara eu quero pedir perdão, quero pedir desculpa a vocês. Ontem, na quinta-feira, tive um problema técnico aqui onde eu moro. Aqui, aquela correria do dia a dia, aquele monte de coisa que a gente sempre faz e trabalha e faz isso, faz aquilo em casa, não sei o que. Quando eu fui gravar, o que aconteceu? Aquela velha história que quem me acompanha já sabe. O cachorro mijou no poste e acabou a luz. É o que sempre acontece. Eu fiquei 4 horas sem luz. Dados móveis muito ruim, funcionando, oscilava, funcionava, parava de funcionar, enfim, não consegui trabalhar, não consegui trazer para vocês o conteúdo ontem, por isso estou colocando o vídeo aqui na madruga, aqui no início do dia. Bom dia para todos vocês, um ótimo dia, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana, e para quem também vai ver ao longo do dia, e hoje mais tarde eu broto aqui falando mais do nosso Vascão, então show de bola. E outra coisa, nesse mês de abril vamos estar fazendo uma live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal. Vamos estar sorteando 2 camisas originais do nosso Vascão de treino, tá? Uma no tamanho M, outra no tamanho G. Álvaro Silva, o que eu faço para concorrer? É só você estar inscrito aqui no nosso canal e a gente só pede em troca o seu engajamento, você compartilhar o nosso conteúdo, deixar aquele like, já ajuda muito. Valeu, galera? Então, dito isso, sem muita delonga, vamos começar falando do nosso Vascão. Muito quente a situação envolvendo bastidores do mercado da bola, sobretudo decepcionante também para nós torcedores, Vamos começar falando então da situação envolvendo Emanuel Martins, atleta que ainda joga com a camisa do América Mineiro, Fato é que a 777 Partners entende que poderia ser um nome que poderia vir a jogar no Vasco. O atleta já sinalizou que quer jogar no clube, Só que o fato é que o Lúcio Barbosa está aguardando, entre aspas, o aval da SAF. Se pode ir a fundo nessa tratativa de negociação ou não. A gente tem a informação de que ele está negociando aí com o Fortaleza, tá, gente? Só que aí é o seguinte, o Vasco quer negociar ele por um possível empréstimo com obrigação de compra, e o Fortaleza já fez uma proposta oficial para comprar o atleta. Então
dentro dessa situação, o Vasco, entre aspas, já está ficando um pouco para trás. Vamos aguardar qual será o desfecho. Fato é que o América Mineiro sinalizou até agora que está querendo algo em torno de 3 milhões de dólares, isso mesmo, mais ou menos 15 milhões de reais seria o valor que o América Mineiro estaria pedindo pelo Emanuel Martínez, tá, gente? Agora falando de outro jogador, é o Kaique Gonçalves, outro meio-campista, né? O Kaique Gonçalves, de 28 anos, atleta que joga no Juventude, né? O Juventude está querendo um valor um pouco alto, aí segundo o GE. Globo divulgou, o Juventude estaria pedindo algo em torno de 14 milhões de reais. Aí surgiu uma notícia hoje, né? De que o Vasco já teria feito uma proposta para o Juventude em oficial de 2 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do atleta. Então vamos lá. Se o GE falou a verdade, se está certinho no GE 14 milhões de reais, o Vasco ofereceu 2 milhões, é brincadeira, né? E outra situação, né? Tem muita gente que não vê com bons olhos. E você vê com bons olhos essa possível chegada de Kaique Gonçalves no Vasco? Sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, né, galera? Fato é que o Juventude está querendo um valor alto. Se for um valor alto, o Vasco não deve colocar esse dinheiro na mesa, tá, gente? Agora, ainda falando do mercado da bola, o Vasco, a gente sabe também que o Vasco fez ontem uma proposta, anteontem, na verdade, para o meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas, algo em torno de 12 milhões de reais, mas é o seguinte, a informação que a gente teve no dia de ontem é de que a diretoria do Botafogo, né, assim, entre aspas, falaram assim, só se parar um carro forte cheio de dinheiro para a gente negociar o Marlon Freitas nesse momento. Então, Textor continua irredutível em relação ao jogador. Por outro lado, Marlon Freitas, mais uma vez, vem pedindo para ser desligado do clube, vem pedindo para ser negociado, ele que também vem sofrendo ameaças. Aí só um parêntese, tem gente que não presta atenção, tem gente que não sabe nada sobre janela de futebol, não presta atenção no dia da janela, quando começa, quando fecha, como funciona, quem pode contratar. Aí a gente faz um trabalho, a gente traz a informação aqui para vocês. Eu sei que 99,9% não tem nada a ver com isso, com o que eu vou falar agora. Só que tem gente que é desinformada e vem falar bobagem, vem falar merda aqui no comentário. Porque você está falando mentira, o Marlon Freitas até jogou no jogo ontem, ele não vai ser negociado. Para começar, amigo, o Botafogo não tem empecilho nenhum para vender o Marlon Freitas. Ele pode jogar amanhã, pode jogar domingo de novo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segunda situação, a janela é doméstica. Então o Vasco, qualquer clube só pode contratar jogador que esteja jogando no futebol brasileiro ou que esteja sem clube. E o Marlon Freitas está jogando no futebol brasileiro. Então, se o Vasco não contratar o Marlon Freitas, o cara pálida, metida sabidão, que não sabe, na verdade, tem que começar a pesquisar. As pessoas gostam de bater sem saber o que estão falando. Então, na verdade, o Vasco pode contratar. Se o Marlon Freitas não vier para o Vasco, ou é porque o Botafogo não quis negociar, ou porque o atleta não quis vir, ou porque o Vasco não quis pagar o valor pedido. Ponto. Do contrário, não tem nada que impeça. A gente não está falando mentira, tá? A gente traz aqui a informação. A pessoa que falou bobagem aqui sabe, né, galera? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, continuar falando do nosso Vascão, galera. É o seguinte, né? Se tratando da situação envolvendo o diretor de futebol, a informação que a gente tem é que a SAF, né, a 7771, segue procurando no mercado até o atual momento um novo diretor de futebol para assumir a pasta de futebol do Vasco. Parece que eles vêm avaliando com mais cautela, entre aspas, para não cometer erros do passado. Como assim? Que erro que eles cometeram em contratar o Alexandre Matos? Lembrei. Tá certo, gente, eles têm que avaliar assim, sabe por quê? Porque o erro que eles cometeram com o Alexandre Matos foi contratar ele e enganarem ele, que ele teria autonomia, que ele teria carta branca para contratar. Quando chegou aqui, eles não têm dinheiro e não deixam fazer nada com dinheiro. E quando deram o dinheiro na mão do Matos, a gente viu o que ele fez, né? Trouxe 2, 3 jogadores aí que a torcida todinha até hoje não entendeu. Mas assim, ironias à parte, né, galera? Brincadeiras à parte, é o seguinte, já estaria a 777, já estaria no estágio avançado, quase acertando com esse novo diretor de futebol, e o nome até o momento aí que seria, né, vamos colocar aí no imaginário mais próximo que a gente tem aí sendo divulgado pela mídia, seria do português Edmar Lopes, né? Poderia ser o Edmar Lopes, esse profissional que já teria tratativas avançadas com a 777, uma vez que os representantes dele já se encontraram também algumas vezes já com os representantes da 777 para negociar essa situação. Agora, galera, mudando um pouco de assunto, vamos virar a chavinha, falar um pouco do nosso Vasco da Gama associativo, né? É o seguinte, o nosso presidente Pedrinho esteve lá no Ministério Público do Rio de Janeiro conversando ali
sobre situações envolvendo o TAC, envolvendo São Januário, envolvendo até uma briga do futebol feminino que estão querendo fechar São Januário, a gente já sabe disso aí, né? Que estão querendo punir a Força Jovem, estão querendo punir a GDA, enfim, né? Mas também não falou só sobre isso, falou também sobre outras situações, sobre o potencial construtivo, enfim, né? Então só para ficar o registro que o Pedrinho teve lá no Ministério Público se reunindo com essas autoridades, eu não vou nem entrar em juízo de valor, tá, gente? No mérito fica mesmo aí a título de informação. E ainda falando do associativo é o seguinte: os funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Clube Vasco Associativo, ontem receberam seu salário um dia antes do vencimento, tá? Pelo segundo mês consecutivo, o Vasco da Gama Associativo pagando o salário dos seus funcionários antes mesmo da data prevista, da data do vencimento. Então fica aí o registro, muito bacana essa notícia, tá, gente? Agora uma outra situação, mudando de assunto, é o nosso basquetebol, né? Ontem à noite, eu peço perdão, tá? Eu não consegui me fazer presente, fiquei sem luz, maior correria, eu tô colocando o vídeo na madrugada aqui, que é para ser quase um corujão, e já para essa sexta-feira que vocês estão me acompanhando aqui, já ficar valendo pro resto do dia. A gente vai voltar mais tarde para falar de novo de Vasco, mas ontem eu não consegui me fazer presente, uma série de problemas aqui, mas vida que segue. Fato é que o nosso R10 Skol Vasco da Gama viajou até Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar a equipe do Unifaces, né? E nosso R10 Skol Vasco da Gama acabou perdendo pelo placar de 77-63. Então fica o registro, essa partida foi transmitida pela CRVG TV+, e também pelo canal Sport TV 3, tá, galera? Agora, outro assunto, né, ainda envolvendo o basquete, é que é o seguinte: o STJD na última quarta-feira julgou o atleta Jonathan Luiz, né, ele que agrediu o jogador do Vasco com uma cabeçada. Você se lembra desse episódio? Umas 2 semanas atrás. Fato é que o atleta foi punido com apenas 4 jogos de suspensão. É uma vergonha, né? Então quer dizer, olha só, o STJD tá querendo dizer assim, olha só, deu ali um soco no adversário, uma cabeçada bem no nariz, a ponto de quebrar o nariz do seu adversário, dentro de quadra, com torcida, com todo mundo assistindo a partida, vai ficar um mesinho fora e volta depois. 20 dias fora, 4 joguinhos só e volta. Então assim, uma vergonha, punição ridícula, punição pífia, tá? Essa é minha opinião. Gente, agora um registro, não uma nota aqui, no caso de luto, né? É do falecimento da mãe do nosso querido Romário, né? A mãe do nosso querido Romário, no dia de ontem, na última quinta-feira, acabou vindo a óbito, acabou falecendo, a nossa dona Lita, né? Então, que Deus a tenha em um ótimo lugar, ela que foi um pilar, né? Uma pessoa muito importante na vida do nosso baixinho Romário. Agora, galera, é o seguinte, eu vou colocar para vocês verem um vídeo do Romário conversando com um garotinho, José Carlos Araújo, no podcast deles lá. Fato é que, se caso esse vídeo não aparecer, eu peço perdão a vocês, é porque o YouTube tirou por questão de direitos autorais, mas eu vou colocar para vocês esse vídeo e a gente já volta. O que representou a mamãe para você? Você falou da vovó, agora, dona Lita. A minha mãe... Ela quebrava a garrafa? Como é que é a história? Segundo informações, na Copa do Mundo, ali, quando eu fazia o gol, ela jogava as garrafas na televisão. A minha mãe sempre foi muito participativa na minha vida, em todo sentido, assim, quando eu comecei, quando a gente... A condição financeira da família era muito pouco. A gente tinha que treinar, no caso, eu e meu irmão. Minha mãe sempre trabalhou muito, lavou muita roupa. A minha família sempre foi muito importante na minha vida. E a minha mãe, hoje, com 86 anos, eu só posso agradecer. Agora o Romário, vamos aí, Romário, a chance de mais um! Gol! Show de bola, né, gente? Então, que Deus a tenha aí em um ótimo lugar. Fica aí luto, né, pela dona Lita. Gente, agora mudando de assunto, né, é o seguinte, vamos falar um pouquinho da situação envolvendo essas brigas em São Januário, né? Teve uma partida há poucos dias entre Vasco da Gama e Flamengo em São Januário pelo futebol feminino, e ali teve um episódio ali de briga, coisa e tal, um tumulto aqui, outra colar. Fato é que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a Força Jovem e a GDA por esse tumulto generalizado. Está até pensando em fechar São Januário mais uma vez, até por isso que o Pedrinho se encontrou
né, como eu já mencionei para vocês, com representantes do Ministério Público aí no dia de ontem, galera. Fato é que a própria GDA veio a público e em nota, tá, gente, afirmou que não tem nada a ver com essa situação, mas o MP tá pedindo aí uma punição de 60 dias para a GDA e para a Força Jovem, para que fiquem aí fora dos estádios, né, envolvendo essa situação. Vamos aguardar o julgamento, qual será a decisão, mas estão sendo aí denunciados, né, tanto a GDA quanto a Força Jovem por esses supostos tumultos, supostas brigas que a GDA nega ter qualquer tipo de envolvimento, tá, gente? Agora vamos falar de um outro assunto aqui. Deixa eu só dar uma conferida para ver se eu não esqueci nada, né? É isso aí. Agora sim, meus amigos, vamos virar a chavinha e falar um pouco do nosso goleiro Léo Jardim, né? Ontem surgiu a informação de que os empresários de Léo Jardim estariam viajando para a Europa para buscar clubes, né, para tentar oferecer o Léo Jardim. Olha só, tô com um jogador de primeira prateleira, tá pegando muito, tá jogando muito bem no Brasil, com o Vasco da Gama, foi convocado para a seleção, toda aquela história para valorizar o atleta. Essa notícia saiu no dia de ontem, né, que os empresários estariam ali rodando ali alguns países da Europa. Que países são esses, Álvaro Silva? Itália, Espanha, Inglaterra e Rússia. Surgiu uma outra informação do veículo RTI Esportes, tá, de que o Napoli da Itália teria feito uma proposta para o Léo Jardim, para o seu empresário, que já está na Europa, tá bom, gente? Só que, eu vou falar para vocês uma situação aqui, gente, só que é o seguinte, o empresário do Léo Jardim veio a público umas 2 horas depois, ainda ontem, e afirmou: não procede, estou na Europa trabalhando, fazendo as minhas coisas como sempre fiz. Essa informação não procede, essa é a afirmação, né, do empresário do Léo Jardim. Então teria sido aí uma cavadinha, não sei, ou fake news, a gente não sabe que pé que está essa situação. Fato é que o empresário do Léo Jardim afirmou que eles não estão procurando clubes para o goleiro lá na Europa. Mas aí, segundo a RTI Esportes, o Vasco, a diretoria do Vasco, estaria vendo com naturalidade esse assédio de clubes europeus pelo Léo Jardim, uma vez que ele foi convocado para a seleção, não sei o que. Então dá para ver, né, que já estão tentando cavar a saída do nosso goleiro do Vasco. É brincadeira, gente, é brincadeira. Outra coisa que eu achei brincadeira também é na Net Vasco, até a hora que eu vi, tinham quase 4 mil votos, 90 e tantos % dos votos aprovando a saída do Léo Jardim. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora, se o Léo Jardim sair do gol do Vasco hoje, quem vai fechar a nossa meta para o Campeonato Brasileiro em 2024? Porque o Ivan foi para o Inter e já se lesionou, já era, não dá nem para voltar mais para o Vasco. O que ele vai resolver a nossa vida? Não sei, muito arriscado. Então, assim, tem gente falando em vender o Léo Jardim às vésperas de um Campeonato Brasileiro. Perdemos o Dimitri Payet com uma lesão no joelho, já a gente vai falar dele de novo. Então, assim, vamos começar, né, a pensar, galera, senão fica difícil, tá? E ainda envolvendo essa situação é o seguinte, o Vasco, só para vocês saberem, o Vasco pagou aí 2.300.000 euros pela contratação em definitiva dos direitos do Léo Jardim, algo em torno no valor aí de 12.600.000 reais, tá? Então, óbvio que se aparecer uma proposta aí para 777 para colocar aí 18, 20, 22, 25 milhões de reais no bolso, não duvido que eles vendam esse goleiro, tá? Mas eu tenho certeza para vocês, essa ideia não parte do Ramon Dias, tá? E essa ideia também não parte da torcida do Vasco, tá? Na minha opinião, a Net Vasco, junto com alguns jornalistas aí, estão tentando fazer cavadinha para tumultuar o ambiente do Vasco, para o nosso goleirão, por um acaso, vir a deixar o Vasco no meio do ano. Ou realmente, a gente não sabe também, vai saber. Ou realmente existe sim essas ofertas lá nos clubes europeus e aí depois o empresário tirou o corpo, a gente não sabe, vamos ter que aguardar, só o tempo nos dirá se é verdade ou não essa situação aí de Léo Jardim ter recebido proposta do Napoli, está sendo oferecido a clubes europeus, tá, gente? Agora, mudando de assunto, gente, é o seguinte, né? Falar um pouquinho aqui, um assunto bem legal, bem leve, que é do nosso lateral esquerdo, Vitor Luiz, né? Ele que estava voltando para casa depois do treino, CT Moacir Barbosa, tinha um garoto no semáforo com uma placa, vendendo ali algumas coisinhas para conseguir angariar um dinheiro. Só que nessa placa que estava escrito, o garoto estava pedindo ajuda, porque ele ia fazer uma peneira, né? Para tentar entrar em um clube de futebol. Só que ele não tinha chuteira. O Vitor Luiz prestou atenção na placa, parou o carro na hora. Gente, pasmem os senhores e as senhoras. O Vitor Luiz é lateral esquerdo, certo? Ok? Show? O garoto também é lateral esquerdo. E estava pedindo ajuda no sinal quando o Vitor Luiz estava passando. O próprio Vitor Luiz se emocionou, se comoveu. Para não ficar no que eu estou falando, para eu não ficar aqui chovendo no molhado,
acompanhe esse belíssimo vídeo. Então é isso aí, fica aí o registro bacana aí, muito bacana, muito humilde, muito linda, né? Muito top a atitude do nosso lateral esquerdo, Vitor Luiz. Agora, galera, falando aí, mudando um pouco de assunto, falando da estreia do Campeonato Brasileiro, né? Estamos às vésperas do Brasileirão estrear, de tanto a gente bater na dona CBF. Ontem ela resolveu fazer a parte dela e divulgou as 9 primeiras rodadas, o detalhamento das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. Então eu vou colocar uma arte na tela para vocês falando dos 9 primeiros jogos do nosso Vascão, tá, gente? Então, como vocês já podem acompanhar, já observam essa arte na tela, é o seguinte, para ficar muito bem esclarecido, o Vasco entra em campo no próximo domingo, tá, gente? O Vasco entra em campo no dia 14 de abril, domingo, 4 da tarde, em São Januário, contra o Grêmio, tá? Depois, na segunda rodada, o Vasco viaja até Bragança Paulista, no dia 17 de abril, quarta-feira, joga às 7 horas da noite contra o Bragantino. No dia 20 de abril, Fluminense e Vasco, sabadão, 4 da tarde, Maracanã, Rio de Janeiro. Depois, no dia 27 de abril, Vasco da Gama e Criciúma, jogo que será em São Januário, sábado, 4 horas da tarde. No dia 5 de maio, domingão, 4 da tarde, na Liga Arena, teremos Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrenta também o Vitória da Bahia no dia 12 de maio, domingo, 11 da manhã, em São Januário. Aí teremos depois o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, que até ontem estava marcado para São Januário, mas a CBF alterou, tá? Então será aí no dia 18 de maio, sábado, 9 horas da noite, mas o local ainda está a definir, atualizado pela CBF, tá bom, gente? Depois o nosso Vasco viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras no dia 26 de maio, 2 dias depois do aniversário do Álvaro Silva, domingão, lá no Allianz Parque, tá? E aí, fechando essa maratona de 9 jogos, a gente volta para o Rio de Janeiro para receber o Cruzeiro, 4 horas da tarde, no dia 6 de junho, em São Januário, no dia 6 de junho, tá? Às 6h30 da tarde. Peço perdão a todos vocês aí, tá bom, galera? Então, fica aí o registro, né, das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. De vida que segue, o nosso Vascão segue treinando no CT Moacir Barbosa para a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Segue ali se empenhando, focado nessa estreia. Amanhã teremos o amistoso entre Vasco e América em São Januário, 4 da tarde, portões fechados, sem transmissão também, tá? E tivemos a triste notícia, né, que o nosso camisa 10, o nosso meia francês Dimitri Payet, sofreu um entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, tá, gente? E ele deve ficar fora dos gramados de 30 a 45 dias, inclusive ontem, eu peço perdão a vocês, tá? Eu ia colocar um especialista falando do assunto, acabou que eu esqueci de colocar, então eu vou colocar para vocês e a gente já volta. Boa noite, pessoal. Passando aqui para dar algumas informações sobre a lesão do jogador Payet, um estiramento do ligamento colateral medial que acomete muito frequentemente os jogadores de futebol profissional e é motivo de longa parada das atividades como atleta. A primeira fase, que é a fase do tratamento, mais o recondicionamento físico, faz com que a gente vá esperar ele voltar aos gramados em torno de 45 a 60 dias. Até lá! Bom, é isso aí, né? Então eu peço perdão, ontem também eu falei que era algo em torno de 60 dias, né? Porque o especialista tinha falado de 60 dias, mas a expectativa do Vasco é de 30 a 45 dias. Dimitri Payet já esteja voltando, a expectativa é que ele já esteja aí apto para voltar aos gramados, quem sabe, né? Talvez contra a equipe do Atlético Paranaense ali, mais ou menos na quarta, de repentemente na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, meus amigos, outro assunto antes da gente estar encerrando esse vídeo de hoje, sexta-feira, né? É o seguinte, o nosso Vascão já está vendendo nas suas lojas oficiais um quadro lindo, top, que é isso que vocês já estão acompanhando na tela, que é o quadro, né, em homenagem à carta, né, a tão famosa resposta histórica lá de 1924, que estará completando 100 anos no próximo domingo, tá? Isso mesmo, no próximo domingo, dia 7 de abril, estará completando 100 anos da resposta histórica, essa carta que tem tudo a ver com a história do nosso Vasco da Gama, escrita, né, pelo Augusto Prestes, ex-presidente do nosso Vasco da Gama, sensacional e é muito bonita, né, gente? Eu particularmente, depois eu vou entrar ali no site, vou ver ali se está dentro do meu panorama, né? Porque eu quero adquiri-la, porque eu achei sensacional. Além de ser um item
colecionável para quem torce para o Vasco, até para quem não torce, se tratando de futebol, é um item que se trata do futebol mundial, porque se hoje temos jogadores de todas as raças, todos os credos, todos os povos jogando todos juntos dentro de campo, isso também se deve a essa atitude do nosso Vasco da Gama com essa resposta histórica, né? Então é um item aí colecionável, é uma relíquia, é bonito, né? É um item decorativo e a do nosso Vascão, né, gente? É sensacional. Então, meus amigos, antes da gente estar encerrando, eu vou encerrar, vou colocar para vocês acompanhando na tela a foto do nosso pequeno Gui com a camisa que ele ganhou dos atletas do Benfica com autógrafo de todo o elenco. E eu fico por aqui porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!